Ei, bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá, vamos abrindo essas câmeras. Quero ver o rostinho de vocês. Maria Luísa, bom dia. Bora, Luiz, destrava esse vídeo aí. Quero ver seu rostinho. Arthur Marim. Pessoal, faltam 3 minutinhos, né, para começarmos. Vou começar no horário. Lembrando que vocês podem colocar já o nome de vocês e a palavra presente. Lembram? Para ir adiantando lá no chat. Que aí vocês colocam o nome de vocês e a palavra presente, né, para poder adiantar. E, como eu já disse, é a forma que a escola tem de verificar quem está frequentando ou não as aulas e entrar em contato para entender por que alguns alunos não estão assistindo, tá bom? Muito bem. Isabela, destrava o vídeo, quero ver seu rostinho. Gabriela, Arthur, Luiz. Bora. Isso, olha que lindeza para ficar escondida, né, Isabela? Né, Arthur? Gabi, bom dia. Meus amores, quem quiser adiantar, pode pegar o livro na página 99. Nós vamos fazer essas atividades da página 99 até a página 101, tá? Vamos tirar todas as dúvidas. Se houver algum conteúdo, só destravar. Se houver alguma dúvida sobre o conteúdo, só destravar o microfone e questionar, que aí a gente consegue fazer juntos, tudo bem? Vamos lá? 10h50 eu vou começar, né? Não é o nosso horário? 10h50 aí para todo mundo? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Só lembrando, tá? Coloquem o nome e a palavra presente lá no chat, tudo bem? Vou compartilhar a tela com vocês. E aí, a atividade que eu preciso hoje... Tá todo mundo me escutando direitinho? Tá? Se tiver alguma diferença, vocês me falam, tudo bem? Vamos lá. A atividade que nós vamos fazer hoje é essa aqui, da página 99 até a 101, que é sobre o conteúdo que eu expliquei na aula passada, que são os termos constitutivos da oração, certo? Aí observem que nós temos aqui uma imagem, e essa imagem tem o seguinte: no dia de votar, eles só precisarão superar a expectativa. Aí eu perguntei a vocês, eu acho que eu até expliquei na última aula essa questão. Só um minutinho, pessoal. Fecha essa porta, porque está muito vento. Aí eu perguntei a vocês, né, pedi a vocês para identificar aqui na letra A o sujeito dessa oração, ou seja, do verbo precisarão. Eu pergunto a vocês, no dia de votar, vamos analisar detalhadamente. Se eu dissesse a vocês assim, gente, no dia de votar, isso estabelece uma circunstância de quê? De tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade. Isso é o quê?
no dia de votar. Isso é o quê? Dia. Destrave o microfone para a gente poder interagir. Isso é uma relação de tempo. Então, isso aí vai ter valor de advérbio, por enquanto não nos interessa, certo? Aí eu pergunto aqui, ó, eu digo aqui, eles só precisarão. Aí eu pergunto, precisarão. Qual é o sujeito para esse verbo? Quem é que só precisarão superar as expectativas? Eles. Então, o sujeito para esse verbo é o pronome eles. Só que eu pergunto ainda na letra A, esse eles representa qual ser ou quais seres? Quem é que eles representam? Eles representam todas as pessoas com deficiência física, aquelas a quem a propaganda está direcionada, concordam? Já na letra B, eu pergunto qual é a função sintática. Gente, quando eu falo em função sintática, está totalmente relacionado ao conteúdo que eu expliquei terça-feira, que são os termos constitutivos da oração. Função sintática é cada partezinha da oração. É o sujeito, é a transitividade do verbo, é o complemento, é o advérbio. Tudo isso corresponde à análise sintática. Então, aqui, quando eu pergunto a vocês qual é a função sintática do que está em amarelo, eu tenho que pensar no verbo anterior a ele. Eles só precisarão. Eles só precisarão o quê? Então, se vocês colocarem a perguntinha o quê aqui, vocês vão perceber que isso tem função de complemento para o verbo, que é o que nós chamamos de objeto. E como entre o verbo e o complemento não tem preposição, ele é um objeto direto. Podem anotar isso aí, tá? Ele tem função de complemento do verbo, portanto, um objeto direto. Ok? Até aí alguma dúvida, Ana, Carolina, tá entendendo direitinho, amor, o conteúdo? Tá lembrando de tudo que foi estudado na aula? Ótimo. Júlia, tá tudo bem, Júlia? Certinho. Vamos lá. Pessoal, então agora a pergunta da letra C é o seguinte: qual é a função sintática, aquilo que eu já até disse, né? E a circunstância expressa pelo segmento, no dia de votar. Quando eu falo no dia de votar, no dia de votar, eu tenho 4 palavras, ou seja, eu tenho uma expressão. Essa expressão me dá ideia de um advérbio de tempo. A diferença é que eu falei para vocês o seguinte: o advérbio, dentro da análise sintática, ele passa a se chamar adjunto adverbial. Não foi isso que eu disse terça-feira? Então, no dia de votar, anotem para mim, por favor. Ele é um adjunto adverbial de tempo. Anotem, por favor, adjunto adverbial de tempo, vírgula,
modificando o verbo precisarão. Repetindo, ele é um adjunto adverbial de tempo, vírgula, modificando o verbo precisarão. Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Joia. Se vocês não disseram nada, eu estou seguindo com o barco, hein, galera? Vamos lá. Considerando a comparação entre competições esportivas e eleições na peça publicitária, explique o jogo de palavras presente no trecho em amarelo. Ou seja, superar a expectativa. O que é superar a expectativa quando nós pensamos nas competições esportivas? É o quê? É se superar, é enfrentar as dificuldades todos os dias, porque nós estamos falando de atletas que têm deficiência física, não é isso? Então, superar as expectativas, certo? Observem o que eu preciso que vocês anotem aí, né? Em competições, os atletas com deficiência superam as dificuldades. Ponto. Em competições, os atletas com deficiência superam as dificuldades. Ponto. Aí, ainda na mesma linha, vocês vão colocar isso, porque está pedindo jogo entre competições e eleições. Aí, eu disse a vocês o seguinte: em competições, os atletas com deficiência superam as dificuldades. Ponto. Nas eleições, vírgula, as pessoas com deficiência não precisarão superar obstáculos. Ponto. Apenas isso. Acabou aí. Então, as pessoas com deficiência não precisarão enfrentar obstáculos. Ponto. Pessoal, olha o jogo de palavras que ele está pedindo. Competições esportivas e eleições. São duas situações que, para um deficiente físico, é algo extremamente difícil e que exige dele superação. Agora, né, nas atividades esportivas, eles estão acostumados a se superarem. Enquanto nas eleições havia grande dificuldade até que a acessibilidade foi assegurada a eles. Então, agora, eles trabalham, né, eles podem votar contando com essa acessibilidade. Por isso, superar obstáculos. Até aí, alguma dúvida? Não? Virando, por favor, página 100 agora. Na página 100, nós temos uma outra propaganda aqui, também
também no mesmo esquema das eleições de 2016, da Justiça Eleitoral, que diz o seguinte: no dia de votar, vamos transformar a dificuldade em facilidade. Pessoal, aí eu pergunto a vocês agora, releia a afirmação do post dessa tenista. Qual é o sujeito da oração que tem como verbo vamos? Quem é que vamos transformar a dificuldade em facilidade? Quem é? Podem destravar aí para interagir. Quem é? Quem é o sujeito do verbo vamos? Nós. Nós. O sujeito do verbo vamos, muito bem, Murilo, é o nós. Nós vamos transformar a dificuldade em facilidade. Esse nós representa a justiça eleitoral, vocês concordam? Que vai visar a facilidade do deficiente físico, beleza. Aí, quando eu pergunto, ele representa, vocês só vão colocar que é o nós, o sujeito é nós. Quando eu pergunto quem é que esse nós representa, ou o que ele representa não só as pessoas com deficiência física, mas todas as envolvidas no processo eleitoral, ou seja, aquelas que vão colaborar para que a Justiça Eleitoral facilite o acesso aos deficientes físicos. Até aí, tudo bem? Estou dando um tempinho para vocês anotarem, só o que for essencial, tá, gente? Não quero respostas muito longas, não. Vocês são capazes já de fazer esse processo de síntese, de redução. Pronto? Vou subir aqui, tá? E aí, nós temos agora o seguinte: o segmento no dia de votar. Olha aqui, no dia de novo. Na oração anterior era no dia de votar também, certo? Poderia aparecer em qualquer lugar nessa frase. Grifem isso para mim. No dia de votar, poderia aparecer em qualquer lugar nessa frase. Grifem para mim, por favor. No entanto, ela aparece no começo, como também naquele post que nós vimos do nadador anteriormente. Vocês conseguem imaginar o porquê dessa opção de quem produziu a campanha? Eu não sei se eu já disse isso a vocês, turma, mas tudo que vem no início em uma frase é o que chama mais a atenção do leitor. Então, eles colocaram isso no início da frase para que o leitor fique ciente que está se referindo ao voto, ao dia de votar. É para chamar a atenção para essa data. Por que eu falo que poderia vir em qualquer lugar da oração? Porque poderia ser assim: vamos transformar no dia de votar a dificuldade em facilidade. Não poderia ser assim? Poderia ser também:
Vamos transformar a dificuldade em facilidade no dia de votar. Também poderia ser dessa forma. Porém, quando a gente joga o adjunto adverbial aqui para o início, é uma forma de chamar atenção para ele, de dar ênfase a ele, já que a campanha está centrada nessa questão da acessibilidade. Então, pessoal, vocês coloquem apenas isso. Dá ênfase ao adjunto adverbial. Apenas isso, tá? Dá ênfase ao adjunto adverbial. Bom. Agora, nós temos um jogo de palavras também entre dificuldade e facilidade, certo? Qual é a ideia trabalhada no segmento em amarelo quando ele diz transformar a dificuldade em facilidade? Nós temos que pensar o quê? Toda vez que um deficiente físico tem que praticar determinadas ações, dependendo dessas ações, ele vai ter muita dificuldade para praticá-las, não é isso? Já esses posts que se referem à eleição, à acessibilidade no dia da eleição, tem como objetivo promover, divulgar que os deficientes físicos não terão mais tanta dificuldade para fazer o que lhe é de direito, que é o voto. Então, eles vão transformar aquilo que normalmente seria uma dificuldade em facilidade. Então, quando eu pergunto qual é a ideia, vocês vão dizer que a ideia é a oposição, o contraste entre as palavras dificuldade e facilidade. Até aí, tudo bem? Podemos prosseguir, turma? Vamos lá. Aí, agora, nós temos o recapitulando. Deixa eu só ver aqui que tem alguns recadinhos. Entrei um pouco atrasada por conta... Ok. Tem problema não, Rafa. Nós estamos na página 100. Você consegue acompanhar aí? De qualquer forma, daqui a pouco, né? Não vou falar hoje, mas até segunda-feira eu divulgo a chave de correção no Alunos Book, tá bom? Certo? Tia. Tudo bem? Luiz Antônio, você quer falar alguma coisa com a tia? Ó, nós fizemos na atividade número 2 da página 100, Luiz, nós fizemos a letra A letra B e a letra C. Era essa a sua questão? Bom, vamos lá continuar. Quero recapitulando. Recapitulando é tudo que eu disse a vocês na aula de terça-feira, quando eu falei para vocês sobre os termos que constituem uma oração. A primeira coisa, a gente tem que ter em mente, oração é quando eu tenho um verbo. Quando o enunciado gira em torno de um verbo, certo? Isso é uma oração. Então, olha a frase que vai seguir de exemplo para essas definições aqui.
Vamos lá. Os alunos do 8º ano realizaram uma feira de ciência na última semana. Eu pergunto a vocês, qual é o verbo dessa frase? Qual é o verbo? Verbo é Realizaram? realizaram. Grifem o verbo para mim. Realizaram. Aí eu pergunto, se eu só tenho um verbo, eu tenho quantas orações? Se eu só tenho um verbo, eu tenho quantas orações? Uma oração. Cada verbo corresponde a uma oração. Perfeito. Se eu só tenho uma oração, o meu período é simples, tá? Porque eu só tenho uma oração, período simples. Já que eu identifiquei o verbo, vamos relembrar. Para eu achar o sujeito, eu pergunto ao verbo o que é que ou quem é que realizaram uma feira de ciências. Quem é que realizaram? Os alunos do 8º ano. 8º ano. Tudo isso aqui corresponde ao sujeito, certo? Certo? Tudo isso aqui corresponde ao sujeito. O sintagma, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Só esperar um pouquinho, tudo bem? Beleza. Então, não tem aquelas chaves, aqueles desenhos que eu faço no quadro para vocês, aqueles traços? Eu quero que vocês façam aqui embaixo para mim até o 8º ano, os alunos do 8º ano, e que vocês coloquem o S de sujeito. Vocês já colocaram que realizaram é o verbo, certo? Então, ó, identificamos o sujeito. Aí observem aqui, sujeito é o ser ou a coisa sobre o qual se diz algo, como os alunos do 8º ano, que é o nosso sujeito. Até aí alguma dúvida? Não, mas identifiquem para mim o núcleo desse sujeito. Alunos? Alunos. Observem que alunos é núcleo, então coloque um Nzinho aqui em cima para mim, por favor. É o núcleo do nosso sujeito. Observem, inclusive, que o verbo realizaram está no plural porque concorda com o núcleo, que é alunos. Tudo bem? Beleza. Então, tudo que não é sujeito é o quê, turma? Predicado. Então, vocês vão fazer uma divisão aqui até o final da frase e vão colocar um pezinho para tia como predicado, igual a gente faz na sala de aula. Certo? Tudo que não é sujeito vai ser predicado. Aí observem o que eu digo aqui no conceito do predicado. Dentro do predicado, eu digo o seguinte: o predicado sempre vai ter quem? Quem é que tem no predicado? O verbo. Verbo. Se não tiver verbo, não tem oração e não tem predicado. Eu só tenho predicado se tiver verbo. Tá claro isso na cabeça de vocês? Então, vamos lá. Contém o verbo e representa aquilo que se diz sobre o sujeito. Ou seja, o nosso predicado é realizar uma feira de ciências na última semana. Beleza. Voltem, por favor, aqui a realizaram. Quem realiza Alguma realiza coisa.
Alguma coisa. Então, que perguntinha vocês fariam para o realizaram? Realizaram o quê? Coloquem a perguntinha aqui, ó. Realizaram o quê? Aí eu pergunto a vocês, gente, o que é que eles realizaram? Todo mundo destravando aí, eu quero participação, quero saber se vocês estão entendendo. Uma feira de ciências. Uma feira de ciências. Perfeito. Então, eles realizaram uma feira de ciências. Observem para mim o seguinte, entre o verbo e uma feira de ciências, que é o complemento, tem preposição? Uma é preposição, tá na musiquinha? É preposição ou não é? A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e trás. Por, per, sem, sob, sobre e trás. Tem preposição em uma feira de ciências? Não. Não. Uma é só artigo. Não tem preposição. Se não tem preposição, esse complemento, vocês podem grifar ele aqui, completa o sentido do verbo, nós chamamos de quê esse complemento? Objeto direto. Perfeito. Ele é o nosso objeto. Quando eu falo em objeto, ele pode ser direto ou indireto. Ele é direto se ele não tem preposição igual a esse aqui, e ele é indireto se ele tivesse preposição. Ele seria indireto se tivesse. Então, vocês podem colocar embaixo do verbo VTD, verbo transitivo direto. E em uma feira de ciências, vocês vão colocar OD, objeto direto. Estão relembrando, gente, todo o conteúdo que foi estudado ao longo dos anos? Estão? Sim. Beleza. Aí agora vem o conceito de objeto aqui. É o segmento que completa o sentido do verbo transitivo. O que é verbo transitivo? É aquele que precisa de complemento. Quando ele não precisa, ele é chamado de intransitivo. Lembram? Tá até naquele esqueminha que eu fiz para vocês. Beleza? Quando nós temos objeto, ele pode ser direto ou indireto. Direto é quando não tem preposição e indireto é quando tem preposição. Lembrando que uma feira de ciências é o objeto direto, porque não tem preposição. Até aí, tudo bem? Me falem, depois de toda a análise sintática que nós fizemos, o que sobrou nessa frase? Na última semana. Na última semana. Na última semana, da ideia de quê? Da ideia de quê, turma? Quase que eu dou a resposta. De tempo. Da ideia de tempo. Se dá a ideia de tempo, eu disse a vocês que tudo que dá ideia de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade, é aquilo que corresponde ao advérbio. Mas que o advérbio, dentro da oração,
ele tem função de adjunto adverbial. É esse o nome dele, tá bom? Então, isso aqui, na última semana, podem grifar e colocar adjunto adverbial. Certo? Repete, tia. Vocês vão grifar aqui, ó, na última semana, igual a tia faz lá no quadro, e aí ele vai ser um adjunto adverbial. Sim, toda vez que der ideia de tempo ou de lugar, vamos supor que fosse assim, os alunos do 8º ano realizaram uma feira de ciências na escola. Na escola daria ideia de quê? De lugar, certo? Seria um adjunto adverbial de lugar. Como aqui é na última semana, o adjunto adverbial, ele passa a ser de tempo, certo? Tudo bem? Então, esse adjunto adverbial é o que a gente chama de modificador. Por que ele é um modificador? Ele completa o sentido do verbo transitivo, podendo ser... Desculpa, estava lendo do objeto. É um termo que altera ou amplia o sentido de outro elemento em uma oração. Ou seja, se eu dissesse apenas os alunos do 8º ano realizaram uma feira de ciências, perfeito. Estaria com sentido. Mas eu não teria informação de quando foi essa feira, certo? Então, o adjunto adverbial, gente, ele amplia o sentido da oração. Como é o caso de na última semana, que funciona como adjunto adverbial. Até aí, tudo bem, turma? Agora, sintagma. Não tem mistério. Não tem mistério. Mas aí eu vou voltar à oração e eu vou agora pedir que todos destravem os microfones para a gente tentar dialogar. Vamos lá. Vocês me disseram o seguinte: sujeito está até aqui, os alunos do 8º ano, certo? Tem verbo dentro desse elemento que é o sujeito? Não. Tem verbo? Não. O núcleo desse sujeito é quem? Alunos. Vocês me disseram que é alunos. Então, perfeito. Se o núcleo é alunos, alunos é um substantivo. Se alunos é substantivo, ele é nome. Então, o sujeito corresponde ao sintagma nominal, porque só tem nome, não tem verbo. Ficou claro isso? Mas, quando eu digo realizaram uma feira de ciências na última semana, vocês me disseram que isso aqui é o predicado. Perfeito. Me disseram que é o predicado. Aí, eu disse para vocês que o predicado é onde está o Verbo. verbo. E o predicado é onde está o verbo. O predicado corresponde ao sintagma Verbal. verbal.
Então, tá claro isso? Como no sujeito eu não tenho verbo, ele corresponde ao sintagma nominal. Como no predicado eu tenho verbo, ele corresponde ao sintagma verbal. Até aí tá tudo bem. Mas o que pode complicar um pouquinho, mas não vai ter complicação, porque o meu 8º ano é extremamente inteligente, vai ser o seguinte. Observe que eu pergunto a vocês aqui. Realizaram o quê? Uma feira de ciências. Uma feira de ciências. Esse uma feira de ciências é nosso objeto. Esse objeto está dentro do predicado, concordam? Ele está dentro do sintagma verbal. Mas se eu perguntar a vocês, o núcleo desse objeto é um verbo ou é um nome? É um nome. Qual é o núcleo? Feira. Feira. Feira é o núcleo do objeto. Então, ele está dentro, prestem atenção no raciocínio. O objeto, ele fica dentro do sintagma verbal. Mas se ele for analisado isoladamente, uma feira de ciências, ele tem como núcleo o quê? Um nome. Então, se ele fosse analisado sozinho, ele seria um sintagma nominal, porque ele tem como núcleo um nome. Tá claro isso? Isabela, você entendeu melhor agora a questão do sintagma? Entendi. Entendeu? Olha para a tia, vê se tem alguma dúvida aí a respeito do sintagma. Gabi, Ana Carolina, Júlia, quem eu estou conseguindo ver o rostinho, gente. Tem um monte de gente com as câmeras desligadas. Não, entendi. Entenderam? Ficou mais fácil agora. 100%, amor? Então, beleza. Ficou claro tudo isso aqui para nós, não ficou? Esta página aqui, eu não mandei vocês fazerem ainda lá no Alunos Book, né? Que não? A página 101. Eu não mandei. Inclusive, houve uma alteração no horário. Segunda-feira vocês vão receber. E aí, hoje, eu teria aula com vocês. Então, eu tive que fazer um lançamento hoje, mas eu não coloquei o lançamento da página 101, porque a ideia é que desse tempo nós fazermos juntos. E aí, então, vamos... Você colocou, Fernanda. Temos 5 minutos ainda. Vamos lá. Olhem a frase aqui. Os alunos estudaram literatura brasileira. Aí eu pergunto, identifique o sujeito e o núcleo desse sujeito. Quem é que estudaram literatura brasileira? Os alunos. Os alunos. Então, o sujeito é os alunos. Só que núcleo é apenas alunos. Até aí, tudo bem? Tudo que não é sujeito será predicado. Beleza? Então, gente, em vez de escrever, vocês podem vir aqui, ó, grifar, estudaram literatura brasileira e escrever predicado. Só que eu estou perguntando qual é o núcleo do predicado. E aí, quando nós falamos de predicado e temos dentro desse predicado um verbo que indica ação, esse verbo é o núcleo. Então, estudaram literatura brasileira é o nosso predicado e o núcleo é o verbo, tá?
Núcleo estudaram. Rafa, você está conseguindo acompanhar, mesmo que chegou um pouquinho atrasada? Tô, tia. Tô acompanhando certinho. Tá bom, amor. Se houver alguma dúvida, você me questiona, tá? Vamos lá. Número 3. Qual é a relação entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado? Gente, eu falei para vocês o seguinte, que o sujeito, ele concorda em número e em pessoa com o verbo. O verbo, ele concorda em número e em pessoa com o sujeito. Então, estabelece aí a relação de concordância. Se fosse singular, o aluno estudou, não é isso? Mas aqui, como é plural, os alunos estudaram. Então, observem que tem uma relação de concordância entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Ou seja, ambos estão na terceira pessoa do plural. Podem anotar. Meus amores, vamos lá. Nosso tempo está acabando. Eu dei um risco aqui, anotei. Provavelmente nossa aula é terça, não é isso? Nossa aula? Provavelmente terça-feira vai ser, a menos que haja alteração nos horários do Zoom, né? Da videoaula. Eu vou continuar com vocês nessa atividade aqui. Mas qual é a minha dúvida? Eu posso preparar uma listinha de atividade parecida com essa que nós estamos fazendo? Sobre núcleo do sujeito, sobre núcleo do predicado, sobre qual parte modifica. Posso fazer para vocês desenvolverem? Que aí a gente treina esse conteúdo, certo? Aí, olha só, vou fazer esse final de semana a atividade. Vou colocar na aula de segunda-feira, por exemplo, né? Aí vocês vão ter até a última aula, que vai ser a de sexta, se não mudar o horário do Zoom, para fazer. Porque eu não vou corrigir na próxima aula, vou corrigir na segunda próxima aula. Tudo bem? Pode ser assim? Então, eu vou divulgar na segunda-feira, no Alunos Book, essa listinha de atividade, mais ou menos parecido com isso que nós estamos fazendo, certo? Se necessário, faça um videozinho explicando cada uma. Se não for necessário, na aula de terça-feira eu explico, e aí na aula de sexta eu corrijo com vocês, tudo bem? Tirando todas as dúvidas. Meus amores, só lembrando, se algum aluno não colocou o nome e a palavra presente, coloque agora. Tia, tem que imprimir a folha? Se vocês não tiverem impressora em casa e não quiserem imprimir, gente, vocês podem simplesmente anotar as respostas no caderno. Mas vocês têm que entender aquilo que vocês estão fazendo, tá? Então, baixem o arquivo, analisem com cuidado e anotem as respostas no caderno, se vocês não tiverem impressora. Quem tem, já imprime, já cola no caderno e já faz diretamente. Tudo bem? Quem não tiver essas folhas que nós estamos passando ao longo, né, desse recesso, quando nós voltarmos, gente, eu vou imprimir tudo e vou entregar a vocês. Combinado assim? Certo? Meus amores, alguma dúvida a mais? Não? Então, vou encerrar a nossa reunião de hoje.
Se precisarem de mim, já sabem que podem contar comigo pelo WhatsApp, podem me ligar, fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui para ajudá-los no que for necessário, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tia. E provavelmente, gente, o horário vai sofrer alteração, mas português, vocês vão continuar tendo 2 aulas por semana. Então, a gente vai se ver semana que vem, com certeza, em 2 dias, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau, tia.